Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja novamente bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje a gente tem a companhia, mais uma vez, do André Vitaliano, que é chefe de cozinha, gastrônomo e instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Mato Grosso. André, mais uma vez, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha, o André é chefe, como eu disse, de cozinha gastrônomo e hoje vai trazer dicas importantes para saber como regenerar o alimento. Vamos explicar aqui o que é regeneração de alimentos, André, para quem não conhece o termo e assim ficou um pouco estranho com essa palavra, estranhou um pouco essa palavra quando se trata de alimentos. Regeneração de alimentos, na verdade, é vulgarmente conhecido como reaproveitamento de alimentos. Só que quando a gente fala de reaproveitar, ele fica de uma maneira assim que parece que a gente está pegando alguma coisa e tentando modificar ela assim para maquiar, vamos dizer assim. Uhum. E na verdade regenerar, vamos dizer, por exemplo, eu tenho um bolinho de feijoada, eu faço um bolinho de feijoada. Para eu fazer o bolinho eu não tenho que ter a feijoada? Tenho. Então essa parte de fazer a feijoada virar um bolinho, a gente chama de reaproveitamento. Mas se eu dei saúde, qualidade para aquela feijoada, ela teria que ser isso. Então, meu bolinho de feijoada, ele foi regenerado, é uma feijoada regenerada, porque eu mantive sanidade, eu mantive tempo, temperatura, armazenamento, eu deixei ela, aquele produto sadio, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, aquele produto que sobrou, aquele alimento que sobrou, entre aspas, na verdade, ele vira a matéria-prima de um novo prato, e essa é a regeneração. Com certeza. A gente tem, por exemplo, eu não como bolinho de arroz quando eu vou em algum lugar, porque sempre é sobra, vamos dizer assim. Então, essa ideia da sobra é que ela não deveria existir. Na Itália, eles têm um bolinho chamado arantini, que é um bolinho de arroz, mas é de risoto, assim. E, assim, sabe, não tem preconceito algum em cima daquilo, porque sabe-se que, mantendo sanidade, até nós não temos, na verdade, um bolinho de arroz é tão gostoso, né? É bom, é bom. Vamos seguir, então, com as orientações. E são importantes as dicas que o André vai passar aqui hoje, porque período festivo a gente sabe que muitas vezes, por mais que tente se economizar, acabamos exagerando na quantidade de comidas e sempre sobra, então, matéria-prima que pode ser regenerada e transformada em outros pratos. É por aí. Exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre congelamento, lá, alguns tópicos ali mantém consistência, cor, sabor, aroma. Desse alimento que sobrou ali. Exatamente. A gente vamos focar nesse começar, ponto. Então, lá. Ali que está preparado ali. Eu tenho um pernil suíno, um frango, um peru que sobrou ali das festividades. Então, o que eu faço? De maneira mais rápida possível. Eu vou dizer assim, eu estou cansado, já estou na festividade, fiz o banquete do fim do ano ali, estou cansado. No mínimo, você pega aquele produto e já leva para congelar. Depois, qualquer coisa no descongelamento, a gente faz o desfiado. O mínimo que seria levar para a geladeira, de maneira rápida, vamos dizer assim. Acabou o banquete, viu que todo mundo não vai se alimentar mais. Então, às vezes, até a gente pensa na festividade, a gente já está até pensando num pós, vamos dizer, numa família que é mais animada, vai até mais tarde assim, já pensa num pós, um escaldado, alguma coisa ali. Pode ser feito também com o produto que está ali, mas se você não for reaproveitar aquele produto naquele momento, congela, se puder porcionar, já desfiar, porcionar, a gente vai dar dicas de pratos aqui também. Tá, deixa eu só fazer um ponto aqui, uma observação. Então, vamos supor que eu vou utilizar no dia seguinte, na minha família, seja no almoço ou à noite. A orientação é melhor eu colocar só na geladeira ou coloco já para congelar, se eu vou usar no dia seguinte? No dia seguinte, não, porque... Pode ser na geladeira? Pode ser na geladeira, tranquilamente. Mas para garantir, vamos dizer assim, a gente fala congelar, porque vamos dizer que você sobrou 2 quilos ali de pernil. Eu desfiar ele, 2 quilos, 2 quilos amanhã vem 5 pessoas almoçar só, muito. Então, já garante, se você porcionar e congelar, você já garante para um futuro mais distante, vamos dizer assim. Perfeito. Entendeu? Mas a pergunta sua, vou usar amanhã? Ótimo, geladeira mesmo, não precisa congelar. Tranquilamente, até porque ali já tem sal, ali já foi desidratado. Quando a gente assa, se eu for falar de maneira geral de conservação, desidratou, a gente já ganha validade, salgou, a gente já ganha validade e por aí, entre outros. Manteve a temperatura, a gente ganha também nessa questão da conservação. Da conservação. Além disso, evitar o desperdício, estocar legumes, frutas de época de safra, que seria mais barato. A gente fala de forma mais barata, de evitar desperdício, na verdade, isso é sempre bom, é bom até para o ambiente, para o meio ambiente, é bom para o mundo, vamos dizer assim. Então, a gente não tem porquê hoje a gente estar no desperdício. Perguntaram de um dado hoje,
da colheita até a mesa, no transporte, tudo, hoje 30% do alimento produzido é desperdiçado. Ou seja, se eu puder evitar o desperdício ali do que me sobrou da minha ceia, ou da minha refeição, do meu alimento, evidentemente é importante aproveitar. É bom para o bolso e para o meio ambiente. Ótimo, maravilha. Como congelar? Na verdade, como congelar? A gente já deu algumas dicas aqui. Porcionar, o idealizar quantas pessoas eu tenho em casa, em que vasilha, sacola, quente ou frio. A gente não tem muito essa questão, esse parâmetro ali. O ideal é a gente saber quantas pessoas, fazer esse cálculo, quantas pessoas se alimentam na residência de média e fazer em pequenas porções para que isso congele ou descongele mais rápido na hora de servir. Então é importante eu sempre pensar lá à frente. Pensar à frente. Ou seja, para que eu vou utilizar aquele alimento que seria uma forma de planejamento, mas é um planejamento que normalmente em casa não muda. Se fizer um dia um ponto de observação, ali... Agora que você trouxe dicas aqui, que eu acho que é importante você falar, André, com que equipamento congelar, né? Saco de polietileno, o que é preciso fazer? Qual que é a melhor recomendação? Hoje a gente usa bastante saco, papel alumínio, por exemplo. Hoje, recipientes plásticos, a gente não está aconselhando tanto. É bom para armazenamento, ele é ótimo. Só que na hora do descongelamento tem que ter um cuidado, porque já se tem alguns dados aí de que o plástico, quando se esquenta muito, ele pode acabar sendo tóxico ali. Ou seja, normalmente o que se faz eu faço isso, então pode ser que eu esteja errando. Pego do freezer, algo que está congelado no plástico, coloco no micro-ondas. Posso estar... se for hoje um produto plástico, não é aconselhável. Vamos dizer que é errado. Mas vamos dizer que eu estou com... Melhor evitar. Vamos dizer que eu estou com um plástico, ele é ótimo para armazenamento, eu estou com um plástico ali dentro, uma vasilhinha de plástico dentro do freezer. Nada impede de eu tirar, por exemplo, um feijão, descongelar e eu virar numa panela, descongelar numa panela, ou eu virar em algum outro recipiente de vidro, vamos dizer assim, e levar para o micro-ondas, que existem hoje, né, vasilhas de vidro, né, que são mais apropriadas para essa questão de temperatura. Algo que eu já vi, tá? E eu queria saber eu acho que muita gente também pode ter essa dúvida. Congelar pedaços de carne em sacolas de mercado. Tem algum problema? Até tem, porque às vezes a gente não sabe aonde ele foi armazenado. Aquela sacola às vezes fica exposta ali, né? Nas prateleiras, ou às vezes até, não sei, num depósito, num estoque. Então, assim, se for para ter um controle, uma segurança, controle, assim, faça esse investimento, né? Compra um pouco as vasilhinhas ali. Essa questão que não é aconselhável, que você perguntou, que é uma pergunta muito boa, do plástico, é só com temperatura que tem a ver, tá? Então, eu vou levar para o micro-ondas, por exemplo, igual você falou. Melhor tirar, existem relatos que ele solta o resíduo ali, o plástico solta resíduo. Então, é melhor evitar esse risco. Tá. Mas proporcionamento é ótimo, perfeito. Para armazenamento é ótimo, perfeito. Só para a gente trazer uma dica, André, você que esteve conosco em outra oportunidade aqui, eu queria que você relembrasse aqui uma informação que eu acho que é bastante pertinente, que é a quantidade, quando você calcula por pessoa. Por exemplo, quantidade de carne que eu calculo para uma refeição, para um banquete, para evitar já, pensar nesse desperdício quando você fala em planejamento. Eu vou dar até uma brincadeira, a gente fala assim, o dia de semana e o final de semana, que é o pé na jaca mesmo. Mas ele vai de 200 gramas, seria um bife grande, assim, um pedaço de carne grande, generoso, 200 gramas, a 330 gramas, o pé na jaca, já aquele exagero, sábado e domingo, já vamos dizer assim. Então, a gente calcula sempre 200 gramas por pessoa, o suficiente para uma refeição muito boa de proteína, tá? No âmbito geral, hoje, 500 gramas de alimento a 600 gramas seria no pé na jaca. Ou seja, se eu vou calcular ali o que eu vou utilizar numa ceia, numa festa de fim de ano, já posso pegar por base isso daí. Vou ter 10 pessoas na minha casa, cerca de 3 quilos de carne aí já são suficientes. Exatamente. Só faz uma observação se é para uma festividade assim, às vezes a gente calcula um pouco de desperdício. Por exemplo, eu já calculo, por exemplo, num rodízio, que pelo menos 15% daquela comida já é destinada, infelizmente a gente tem que fazer esse cálculo mesmo, que é desperdício, por exemplo, um exemplo só num rodízio de pizza à borda, que a pessoa não come ali, tudo. Já sabe que é o então já sabe que é calculado desperdício. Só tem que fazer esse cálculo, mas no dia a dia da gente, a gente calcular 500 gramas é praticamente 500 gramas final, entre legumes, salada, proteína e carboidrato. Porém, o desperdício, como você está mostrando aqui, pode ser regenerado lá na frente. Vamos para a próxima tela para a gente encerrar o primeiro bloco, que você traz algumas dicas aqui também, falando de como congelar, né? Identificar o alimento com sua data de congelamento, isso é só para dar um norte para a gente. Não é obrigatório,
no restaurante sim é obrigatório, mas é só para dar um sentido, um norte para a gente. Se tiver lá alguma descriçãozinha, bife, né? Porque às vezes você já viu quando está no congelador ele fica branquinho daquele jeito, aí você não sabe se é peixe, se é porco, se é peru. Então, identificar de qualquer forma ali é uma maneira mais prática da gente trabalhar na hora de saber o que a gente vai fazer com o alimento depois. Nunca recongelar o alimento. Por que a gente está falando da questão do porcionamento? Porque no porcionamento eu vou usar um pacote, eu tiro um pacote. Eu nunca vou tirar uma carne, 5 quilos de uma alcatra que eu comprei, e depois eu vou descongelar, tirar o que eu quero e voltar para congelar de novo. Isso aí é um erro muito grave assim mesmo, na hora de a gente servir. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, André, vamos fazer uma pausa, porque tem nunca recongelar o alimento, exceto no caso de um prato cru que vem se transformar em um prato pronto. Vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui de Cuiabá com o André Vitaliano, que ele vai falar vai trazer dicas aí dos alimentos que não são apropriados para o congelamento, também vai dar algumas dicas aí de como regenerar um alimento, utilizando aqui o que sobrou como uma matéria-prima para outros pratos elaborados. Continue com a gente, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta de Cuiabá, estúdio do canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Novamente comigo aqui, André Vitaliano, que é chefe de cozinha, gastrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. O André já esteve conosco aqui em outro programa e hoje está falando sobre regeneração de alimentos. Ele disse que é o popular reaproveitamento de alimentos, mas olhando o alimento que sobrou como uma matéria-prima e não como apenas uma sobra, né, André? Isso que é importante. Você vai dar uma nova cara, uma nova roupagem para aquele alimento, seguindo várias regras de conservação, várias orientações, como você bem mencionou. Vamos abrir esse bloco então, André. Você falou sobre congelamento no bloco anterior, terminou falando sobre isso e agora traz ali alimentos que não são apropriados. Eu queria que você explicasse isso pra gente aí. Maionese e vegetais crus, os vegetais mesmo, eles são bons para congelar desde que branqueado. A gente chama branqueado, grosseiramente a gente vai falar pré-cozido, vamos falar assim. Eu não sei se você já chegou de ver nos mercados, tem aqueles pacotinhos que é de alimentos pré-cozidos, aí ele já aceita assim ser congelado. Caso contrário... O laticínio em geral, se tem um molho branco, chantilly, essa questão do molho de laticínio, creme de leite fresco, ele é difícil de ser congelado, normalmente ele talha, né, a gelatina, tá? E os ovos, a mesma coisa. Queijos cremosos ali a gente está falando, mas por exemplo, mussarela ainda aguenta o congelamento até correto que seja congelado ali, dependendo do tempo que for comprar. Por exemplo, eu estoco mussarela, eu compro de lote grande, estoco e eu mantenho congelado, daí eu vou tirando de acordo com o meu consumo semanal ou diário ali que seja. Mas pensando em porções pequenas assim melhor. Falou de ovos e leite, praticamente a gente evita o congelamento mesmo. Qual o tempo, por exemplo, você falou creme de leite numa geladeira, quanto tempo ele aguenta ficar, quanto tempo Eu falo para sempre olhar o rótulo mesmo ali, porque normalmente a indústria ela já tem essa questão de observação diária de casa, porque muito varia de quanto você manuseia, então, entendeu? Atenção ao rótulo ali. Exatamente. Mas não congelar, então essa é a dica. Não congelar. Produtos, eu falo assim, não só a caixinha, mas produtos derivados disso. Por exemplo, um macarrão com molho branco, sabe? Não é que ele não é sadio, às vezes ele não fica esteticamente bonito depois, ele talha, vamos dizer assim, na hora de descongelar. Tá? Perfeito. Beleza? Vamos lá, como descongelar corretamente esse próximo slide que você mostra pra gente? Então, essa é uma parte muito importante, a gente tem que se atentar ao tamanho da peça. Você lembra que uma hora eu falei de tempo e temperatura, de 5 a 60 graus, o que eu vou tirar? Totalmente sadio, a vigilância sanitária permite em casa, a vigilância sanitária não manda nada, mas ao mesmo tempo é bom também a gente seguir essas algumas dicas. Tirou do congelador, geladeira, a minha mãe fica brava demais comigo, fala assim, não filho, eu descongelar na hora, mas na hora a gente dá mais trabalho até descongelar na hora. Então, vou fazer um franguinho, vou fazer um pernil, posso tirar com 24 horas de antecedência, posso tirar com 30 horas de antecedência, vai variar o tamanho da minha peça que eu vou tirar, tá? Tirou do freezer, geladeira, vai descongelar ali dentro. A mesma coisa serve para temperar, se quiser temperar ali dentro ali tranquilamente também, tá? Aquela história de descongelar no dia, algumas horas antes de você assar, botar água, não é aconselhável? Não é aconselhável até porque dá muito trabalho e outra,
Hoje a água mesmo pode ser um contaminante de levar. Por exemplo, a gente tem uma dica boa, até que você me lembrou aqui agora, a gente tem o costume de lavar alimento. Tá? E lembrar que lavar ele não tem nada a ver com micro-organismo, com bactéria, não vai tirar, a gente pode tirar limbo, sujeira de um frango, por exemplo, né? Mas no sítio a gente tem costume de escaldar com água quente. Aí sim eu estou falando de temperatura, quando eu estou falando de temperatura eu estou falando de controle de micro-organismo, de bactéria, de contaminação. Mas a água por si só, assim, não, às vezes ela pode ser até um contaminante no caso, ela tá levando ali. Alimentos que frito, por exemplo, bolinho, entre outros que podem ser descongelando, hambúrguer, por exemplo, que você já tira do pacote congelado mesmo, já está fritando ou assando, alguma coisa assim. Direto, é um descongelamento muito bom. Tá? A gente falou de recongelamento. Tá? Não pode ser recongelado, por exemplo, proteína por proteína. A carne em si, eu tirei um pedaço, descongelei, tirei só um pedacinho dela e voltei para o congelador. Aí você não pode recongelar. Mas congelar um produto de um subproduto, por exemplo, de uma carne eu fiz um estrogonofe, e daquele estrogonofe, eu já trabalhei com isso, inclusive, de fazer, eu ia nas residências, fazia refeição para a semana toda, e aí congelava vários tipos de refeição em potinho. Aí sim, eu peguei de uma proteína, fiz um outro produto. Prato. Então, um prato pronto aqui, né, como você mencionou. Exatamente. Maravilha. Agora vamos então, André, para deixar o pessoal já com água na boca de manhã cedo já, vamos lá, o que dá para ser feito, quais pratos aí, regenerando aqueles alimentos que sobraram numa ceia? Então, falando de uma fartura, né, de um buffet ou de uma fartura ali, a gente trabalhou com aquelas 600 gramas de carne por pessoa, vai sobrar... 600 gramas de carne por pessoa não, você dobrou a quantidade, vai sobrar muito. Umas 300 gramas de quantidade, 600 no total. Exatamente, ali, né? E aí a gente vai sobrar lá o pernil, por exemplo, eu deixei essa foto desse canelone aqui, vou dar dica também, vou dar dica de receita. O que eu peguei? Peguei lá um pernil derivado da minha ceia, do meu banquete que eu fiz ali, ou de uma festa que eu fiz um porquinho no rolete, alguma coisa ali, sobrou o leitão, armazenei ele de forma correta, se possível já armazenei ele desfiadinho, desossado, desfiado, tá? Vou descongelar ali, cebola, alho, faz um refogadinho, molhinho de tomate, faço aquele molhinho de pernil ali, massinha fresca de ovo caipira, se puder, quem tem aí no sítio aí, que, oh, meu Deus, que é muito boa, né? Trigo, e eu faço o canelone meu, enrolo, eu tenho um produto final, regenerado, quer dizer o quê? Para eu fazer um canelone de pernil suíno ou de, sei lá, de peru, uma coisa que sobrou, eu teria que ter esse produto, eu teria que ter assado ou desfiado, então eu tenho um produto final regenerado, vamos dizer assim, entendeu? Perfeito. Então vamos lá, o segundo exemplo, de novo lá falando de um suíno, por exemplo, a carne suína, a gente chama de ragu quando é carne desfiada no molho, assim, a gente chama de ragu, tá? Ele é um pouquinho mais mole, então um ragu com polentinha da hora, cremosinha com queijo bem boa ali, açafrão, para ficar bem uma cor bonita, e hoje o açafrão é poderoso, assim, na questão de sanidade, de saúde, diz que ele ajuda a reconstruir também, então... Já utiliza ali o pernil desfiado também, o pernil suíno, como matéria-prima aí, né? O alimento regenerado dá outro destino para esse alimento. E é bom que você fala de suíno, né, nessa época, porque essa época do ano o brasileiro consome muito mais suíno, né? Então exatamente. É muito tradicional nas ceias, né, de Natal, mas principalmente na de Ano Novo, então tá aí uma boa dica aí de como regenerar esse alimento. E o consumo ali de carne suína no mundo é de 60, às vezes 60 quilos per capita pessoa. O Brasil é 14 em média, a gente tá falando isso, chegando a 15 agora, hoje. Um tempo atrás era 11 quilos per capita. Estamos longe ainda do topo, mas estamos aumentando. Estamos longe do topo e a gente só consome também praticamente em 10 dias do ano, essa quantidade quase praticamente, mas a gente está difundindo isso, levando esses pratos. Olha lá, eu mudei para o Peru, mas vai na mesma linha da carne desfiada, da proteína que sobrou ali. Então, um escondidinho ali, sobrou uma mandioca, uma batata doce, bate um purê do escondidinho, tá? Refoga a carne, pode ser mais molhadinha, como um ragu seria, ou pode ser ela mais seca, assim, dessa forma também. Temperou ela, monta na forma, o purê ele pode ser de abóbora, de tudo que a gente tem de carboidrato, batata doce, enfim, o que tiver, da gente servir lá. Legal. E aí, outra linha que a gente tem, já partindo para a parte das entradinhas, se você quer, às vezes, vou fazer o almoço, sobrou só um pouquinho de peru ali, ou de leitão, eu quero fazer uma entradinha para o almoço meu do outro dia ali, a quiche é uma boa pedida também,
que é uma massinha, a gente chama massa podre, que é aquela massa que esfarela de manteiga. A gente tá falando sobre a banha também, nossa, fica uma delícia na banha. Banha e trigo, 500 gramas de banha, 500 gramas de trigo, faz aquela massinha, acerta o sal e aí coloca embaixo. A quiche, você coloca ali 200 gramas de proteína, mistura ovos, faz um creme de leite ali, coloca por cima, assa no forno, 30 minutinhos também, tá bem assado, uma boa entrada mesmo. E a proteína aqui também, o leitão sobrou ali, né? Que sobrou. Exagerou um pouco na dose, sobrou, desfiou, guardou. Exagerou na dose, manteve tempo, temperatura, sanidade em geral, a gente vai falar tempo, temperatura, higienização. Por exemplo, quando a gente fala de higienizar, até a cebolinha que a gente está colocando ali, ela tem que ter sanidade. Solução clorada, para quem, fica uma dica aí, 1 litro de água, 10 ml de cloro. Deixa ela ali de molho ali 10 minutinhos também, porque até isso conta, tá? Perfeito. Até isso conta no final das contas. Vamos para mais uma aí que também faz sucesso aí. Faz sucesso. Essa aqui é famosa, né, do coxinha. Quem só é feliz, como que é? O povo fala que coxinha é vida, traz felicidade. E aí essa é uma outra versão aí de fim de ano, que é uma coxinha de peru, da sobrinha do peru ali, que vai ser quase a mesma linha da de frango ali, na verdade até um pouco mais gostosa, né, que o peru é bem temperado, marinado ali um dia antes. E aí, massinha de mandioca, de trigo, que seja, tá? Então, uma André, forma que de regenerar. A gente percebeu que acho que fica bem o registro de que é possível regenerar os alimentos, dá para evitar muito desperdício, né? Acho que isso é uma grande mensagem que você passa aqui. E com técnicas ali, muitas vezes simples, né? Mas você, de fato, observar, se atentar a isso, né, com essa conservação, com as temperaturas, a maneira de conservar, de congelar, de descongelar. E a gente percebeu que todos os pratos que você trouxe aqui, eles estão utilizando a proteína ali já mais desfiada, né? Então Exatamente. você dá uma nova vida, você regenera Exatamente. o alimento utilizando aquela sobra como matéria-prima. Eu queria que você deixasse um recado então para o telespectador aí, da importância de fazer isso, de ter atenção a isso, poder regenerar o alimento. Você já falou na verdade, desperdício? a gente leva isso aí até um respeito quanto a questão, o mundo aí. A gente tenta trazer não só a parte do reaproveitamento, mas eu vou dar um exemplo simples que a gente usa muito em Cuiabá, fazer pirão de peixe. O peixe hoje, a cada quilo de peixe, 30% dele é filé, ou seja, 70% dele seria ossos, cabeça, entre outros. Então a gente fazer o uso fruto total do alimento, o reaproveitamento, a falta de desperdício disso, é até um respeito, uma gratidão de volta ao mundo, assim, vamos dizer assim, de um âmbito geral. Então que fique essa mensagem para vocês aí, tente evitar desperdício, tente reaproveitar ao máximo da sanidade, que a gente, em questão de poluentes também, entre outros, enfim, faz muito bem para a gente, para a nossa família, para o nosso bolso e, enfim, para o mundo também. André Vitaliano, obrigado pela sua participação, pelas suas dicas aqui, orientações extremamente importantes para todos os dias, mas em especial agora para essa época do ano, onde a gente sabe tem muita ceia repleta, farta, que assim seja, mas que a gente pense no desperdício e na regeneração que eu aprendi aqui hoje dos alimentos lá na frente. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem. Até mais.